crianças! Hoje vamos estudar matemática. O código da nossa aula de hoje é W24. No exercício do número 1, você vai escrever como nós lemos cada uma dessas frações. 3 terços, 9 quartos, 2 sextos, 5 décimos, 35 25 avos, 8 95 avos. Lembra, todo número do 1 ao 9 nós lemos da forma ordinal. O 10, o 100 e o 1000 também na forma ordinal. Números maiores que 10, sem ser o 100 e o 1000, nós lemos eles normalmente e acrescentamos a palavrinha avos, não esquece. Número 2, escreva a fração correspondente, depois registre como se lê. Aqui, nós temos quantos quadradinhos pintados? Um quadradinho. Então, a parte pintada é o número de cima, o nosso numerador. Então, anota aí, 1. Em quantos pedacinhos a nossa fração está dividida? Em 4 pedaços. Então, o denominador vai ser 4. Como nós lemos essa fração? 1 quarto. Na linha você vai escrever 1 quarto. Bem simples. Tipos de fração. Associe as colunas correspondentes. Você vai relacionar fração imprópria, própria e aparente. Essa explicação a tia já deu nas aulas passadas, então agora eu vou deixar vocês fazerem sozinhos para ver se conseguiram compreender o conteúdo direitinho. Agora aqui, próprias ou impróprias? São frações maiores que o inteiro, frações menores que o inteiro. Então, para você compreender melhor, vamos ao exemplo. Nós sabemos que quando o denominador é menor que o numerador, nós chamamos de fração imprópria. Quando o denominador é maior que o numerador, nós chamamos de fração própria. Aqui ele quer saber se as frações próprias ou impróprias são maiores ou menores que o inteiro. O que significa o inteiro? O inteiro é quando a gente preenche a fração como um todo, ou seja, o denominador é igual ao numerador. Se a minha fração aqui é 6 quartos, o inteiro de 6 quartos é 4 quartos. E o inteiro de 2 oitavos é 8 oitavos. E agora, 6 quartos é maior ou menor que 4 quartos? 2 oitavos é maior ou menor que 8 oitavos? Vamos lá? Então, olha só. Vamos aqui pela fração própria. Quando os numeradores são iguais, nós observamos... Aliás, quando os denominadores são iguais, nós observamos os numeradores. A minha fração é maior quando ela foi menos dividida, né? Menos partes divididas da nossa fração. Então, significa que 2 oitavos é maior que 8 oitavos. E 6 quartos é menor que 4 quartos. Então, vamos aqui para o nosso exercício. As frações maiores que o inteiro, qual dessas são maiores que o inteiro? Maiores que o inteiro nós chamamos de próprias. Menores que o inteiro nós chamamos de imprópria. Então, anota aí direitinho. No exercício do número 2, você vai completar com próprias ou impróprias. São frações maiores que o inteiro e são frações menores que o inteiro. Para você entender melhor essa definição, a tia fez aqui uma tabelinha. Então, vamos lá. Nós chamamos de fração própria quando o denominador é maior que o numerador, certo? Aqui nós temos uma fração própria. Como eu sei como é o inteiro dessa fração? Um inteiro de uma fração
é quando nós preenchemos a barrinha dela toda. Ou seja, quando igualamos o denominador com o numerador. Aqui nesse caso, a fração inteira de 4 quintos é 5 quintos inteiro. Tá vendo? Preenchi a barrinha inteira. Aqui eu tenho outro exemplo de uma fração imprópria. Chamamos de fração imprópria quando o denominador é menor que o numerador. Então, aqui eu representei ela em forma de figura para facilitar também o entendimento de vocês. Então, nós temos aqui ela representada, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes de 4 pedaços. Ela inteira, como nós representamos? 4 quartos. Agora, a questão é, o inteiro da fração própria é maior ou menor que ela? Nós dizemos que é menor, se você observar. Por que que é menor? Porque nós repartimos em mais partes. Então, a fração própria, o inteiro da fração própria é menor. E aqui, na fração imprópria, se você reparar a divisão, tá vendo, das figuras, nós falamos que o inteiro da fração imprópria é maior, porque nós dividimos em menos partes, tá vendo? Então, por isso ela é considerada menor. Então, vamos lá para o nosso exercício. São frações maiores que o inteiro, são as frações impróprias. Letra B, frações menores que o inteiro, são as frações próprias. No número 3, você vai classificar cada fração em P para própria, I para imprópria ou A para aparente. Ok? Então, prestem bastante atenção. Lembrem-se, frações aparentes é quando o numerador é divisível pelo denominador. Já as frações que têm o numerador menor que o denominador, nós chamamos de imprópria. E quando tem o numerador maior que o denominador, é fração própria. Então, preste atenção para classificar. No número 4, você vai circular as frações aparentes. Lembrando, fração aparente é quando o numerador é divisível pelo denominador. Façam a tarefa de vocês com bastante atenção. Lembrando que se você precisar de ajuda, é só entrar em contato comigo. Já na próxima página, está pedindo para você calcular a fração de uma quantidade. Na letra A, calcule 3 quintos de 30. Lembra da regrinha que a tia explicou a vocês? Divide o número de baixo e multiplica pelo número de cima. 30 dividido para 5 vezes 3. A mesma regrinha vai se aplicar para todos esses exemplos que estão aqui desse lado. Já que na nossa próxima etapa da atividade, está pedindo para a gente fazer duas operações. Vamos lá, duas operações. Na primeira parte, transformar a fração imprópria em um número misto. Então, vamos fazer por partes. Desse lado aqui, você vai usar a mesma fórmula dos cálculos, tá? Fração imprópria para número misto. Vamos fazer o exemplo aqui. Ó, 7 terços. Para transformar isso em número misto, a gente vai dividir 7 dividido por 3. 7 dividido por 3 dá quanto, gente? Qual o número na tabuada do 3? 3 vezes quem que chega perto de 7? 3 vezes o 2, que dá 6. 6 para chegar até 7, falta 1. E agora, o que eu faço aqui? O resultado da minha continha vai virar o meu número inteiro, que vai ficar sozinho aqui na frente. O que sobrou da minha conta vai virar o numerador. E o divisor vira o denominador. Então, este é o meu resultado aqui, ok? O mesmo cálculo, a mesma forma você vai fazer
as continhas dessa região. Agora vamos aqui para o outro caso. Você vai transformar o número misto em fração imprópria. Para transformar número misto em fração imprópria também é muito simples. Você multiplica os números de baixo e soma com o de cima. Então vamos lá, vou passar para o papel para ficar mais fácil de entender. 2 inteiros e 1/4. A gente repete o denominador, que é o 4, multiplica com o de baixo, ou seja, 4 vezes 2, mais 1, somando com o de cima. Agora fazemos o cálculo. 4 vezes 2 são 8, 8 mais 1, 9. Repete o denominador, a resposta é 9/4. Então, é isso que você vai fazer aqui desse lado, tá? Nesse pedacinho, você vai fazer os cálculos dessa forma. Na próxima página, nós temos aí para você fatorar o MMC, simplificar as frações até torná-las irredutíveis e, por último, encontrar o MDC. Eu vou fazer um exemplo de cada com vocês. Então, vamos lá? Vamos achar o MMC de 8 e de 10. Como nós encontramos o MMC? Nós vamos fatorar, dividir o 8 e o 10 ao mesmo tempo, usando somente números primos. Os números primos mais utilizados: 2, 3, 5 ou 7. Em alguns casos, podemos usar os outros números primos, mas esses são os mais utilizados. A primeira coisa que nós temos que observar: o número 8 e o número 10 são números pares? Sim, então nós vamos começar pelo 2, sempre utilizando o menor número primo possível. 8 dividido para 2 dá 4, 10 dividido para 2 dá 5. 4 e 5. Eu ainda tenho algum número par aqui? Sim, o 4, né? Então, continuamos usando 2. 4 dividido para 2 dá 2. O 5 não dá uma divisão exata, então a gente continua repetindo ele. Ainda tem o número par? Sim, o 2. Então, continuamos dividindo por 2. 2 dividido para 2 dá 1. Cheguei no 1, fechei, acabou. Agora falta a gente resolver quem? O 5. Qual número primo que eu consigo dividir o 5 por ele mesmo, né? 5. 5 dividido para 5 dá 1, fechei. Fechei, mas não acabei ainda a minha conta. Tem que sempre lembrar disso, ó. Tem gente que está errando porque esquece de multiplicar. Depois que você realizou a sua divisão, nós multiplicamos aqui, ó, os números primos que nós utilizamos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes o 5, 40. Então, MMC de 8 e de 10, 40. Na folhinha tem espaço para fazer o cálculo. Eu quero ver o cálculo de vocês e a resposta aqui embaixo. Façam com bastante atenção. Lembrando que se tiver dúvida, é só entrar em contato comigo. Agora nós vamos aqui para outra parte. Simplificar as frações até tornar elas irredutíveis. O que significa irredutível? A gente dividir até não conseguir mais. Então, a nossa primeira fração, aqui, 8/20. Qual o número que eu posso utilizar para dividir eles dois ao mesmo tempo? São números pares, eu posso dividir por 2, tá? Lembrando, para simplificar as frações, você pode utilizar qualquer número que você quiser. Não precisa ser número primo, tá? Para simplificar, é qualquer número que você pode usar para dividir. Mas eu vou usar o 2 para ficar mais fácil. Então, vamos lá. 8 dividido para 2 dá 4. 20 dividido para 2 dá 10.
Será que eu consigo dividir isso aqui mais uma vez? Consigo. Vou dividir por 2 de novo. Então, 4 dividido para 2 dá 2. 10 dividido para 2 dá 5. Será que existe algum número que divide o 2 e o 5 ao mesmo tempo? Não, né? Então, essa é a minha fração irredutível. Ou seja, a gente vai dividindo a fração várias vezes até não poder mais, utilizando qualquer número, tá? Para fazer a divisão. Agora nós vamos aqui para o MDC. Tem gente que ainda acha o MDC um bicho de 7 cabeças, mas não é. MDC, você vai encontrar o maior divisor comum. Então, vamos organizar os divisores. No caso, vamos fazer aqui de 6 e de 9. Então, vamos lá. Divisores de 6, divisores de 9. Começamos a organizar os divisores sempre pelo número 1. Terminamos no próprio número, no número 6. Divisores do 9. Começamos com 1 e terminamos com 9. A nossa missão é descobrir se entra mais gente aqui no meio do caminho, se existem outros divisores. Então, nós vamos caçar lá na nossa tabuada quais são os números que tem o número 6 como resultado na tabuada. O 2 tem? Tem. Então, o 2 é considerado divisor de 6. Na tabuada do 3, tem? Tem. Então, o 3 é considerado um divisor de 6. Na tabuada do 4, tem resultado 6? Não. Do 5, tem? Não. Temos no do 6, né? Que é onde ele para. Pronto. Achamos os divisores do 6. Agora vamos achar os divisores do 9. Tem resultado 9 na tabuada do 2? Não. No 3? Tem. Então, 3 é divisor de 9. Vamos botar o 3 aqui. Tabuada do 4. Tem número 9 como resultado? Não. 5? Também não. 6 também não tem. 7 também não tem. 8 não. 9 tem, né? Que é onde nós paramos. Então, esses são os divisores do 6 e esses são os divisores do 9. Agora, o que a gente tem que encontrar? MDC, maior ou máximo divisor comum. Qual é o maior divisor que eles têm em comum? Maior é o 3. Então, MDC de 6 e 9 é igual a 3. Viu como é tranquilo? Só prestar atenção e fazer com calma. Então, essa foi a nossa atividade de matemática. Se você tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem para a tia ou liga para a secretaria da escola, tá bom? Façam a atividade de vocês com bastante capricho, sem preguiça. Um grande beijo e até a próxima aula.